Uma verdade que parecia inabalável na política brasileira acaba de ser virada de cabeça para baixo. O que sempre nos disseram sobre a juventude e seus ideais políticos foi desmentido por dados chocantes. Prepare-se para decifrar a nova lógica do poder. Por décadas, o senso comum acadêmico e os marqueteiros políticos operaram sob uma premissa que parecia lei: a de que o jovem, por natureza, é um agente de mudança progressista, um buscador de utopias coletivas. Acreditava-se que o envelhecimento era o único processo capaz de tornar alguém um conservador. Mas o Brasil de 2026 está nos mostrando que o futuro não é mais o que costumava ser. O código foi invertido. O senso comum ditava uma regra quase biológica: quem é jovem e não é de esquerda, não tem coração. Quem é velho e não é de direita, não tem cérebro. Essa máxima moldou a compreensão de gerações sobre o cenário eleitoral. Acreditava-se que o jovem buscava a ruptura com o sistema através do Estado, da proteção social e da igualdade coletiva. Mas e se essa máxima fosse uma farsa hoje? E se a rebeldia do século XXI não for mais contra o mercado, mas contra o próprio Estado, que muitos jovens hoje veem como um peso, um obstáculo ou uma entidade ausente que só cobra e nada entrega? A imagem do estudante militante de cara pintada deu lugar ao jovem empreendedor digital, ao gamer e ao trabalhador de aplicativo que vê na autonomia a sua única chance de prosperar. Os dados da Atlas Intel de dezembro de 2025, em parceria com a Bloomberg, explodem a narrativa tradicional. No Brasil atual, a geração Z e os millennials não apenas se afastam da esquerda, como mais da metade desses grupos se alinha à direita. Estamos falando de brasileiros nascidos entre 1981 e 2009. Imagine o impacto profundo disso. A parcela mais produtiva, mais conectada e que teoricamente passará mais tempo votando nas próximas décadas, está virando as costas para o progressismo clássico. Entre os millennials, que hoje são os pais de família e profissionais estabelecidos, a direita consolidou uma base sólida. Já na geração Z, o fenômeno é ainda mais curioso, pois são jovens que cresceram em um ambiente de crise econômica permanente, onde as promessas do estado de bem-estar social nunca se concretizaram para eles. Para esse jovem, a segurança da carteira assinada é um mito distante, e a liberdade de mercado parece ser a única linguagem que oferece alguma esperança de ascensão rápida. Enquanto isso, as gerações mais antigas, os baby boomers e a geração X, mostram uma inclinação maior à esquerda. É uma troca de papéis histórica. Os mais velhos, que viveram períodos de estabilidade institucional ou que se beneficiaram de políticas públicas de massa no passado, guardam uma memória afetiva e uma confiança maior no sistema coletivo. Já a média nacional revela um país em empate técnico, mas com uma leve inclinação conservadora. 42% à direita contra 40% à esquerda. Apenas 3% se identificam com o centro, o que mostra que o Brasil é uma nação polarizada, onde o meio do caminho praticamente desapareceu. Com 16% de indecisos, o futuro do país está sendo disputado palmo a palmo, mas o vetor de crescimento está claramente apontado para o campo da direita, impulsionado pela energia de quem está começando a vida adulta agora. Essa não é apenas uma mudança de números, é um terremoto nos alicerces da política. O que impulsiona essa virada? Por que o jovem brasileiro decidiu que a direita é o caminho? O primeiro grande catalisador é o cenário digital. A direita brasileira aprendeu a falar a língua das redes muito antes e muito melhor que os seus opositores. Enquanto a esquerda muitas vezes utiliza um discurso professoral, carregado de termos acadêmicos e focado em estruturas coletivas, a direita apostou na comunicação direta, no meme, no corte rápido e, principalmente, no indivíduo. O algoritmo das redes sociais privilegia o conteúdo que gera identificação pessoal e choque, e a estética da prosperidade, do mérito e da liberdade individual se encaixa perfeitamente nesse modelo. O jovem hoje não se vê mais como parte de uma classe trabalhadora abstrata.
Ele se vê como um criador de conteúdo, um investidor, um vendedor ou um prestador de serviço. O segundo fator é o empreendedorismo por necessidade. O Brasil viveu anos de desindustrialização e precarização. O emprego formal, com todos os direitos e proteções, tornou-se um privilégio de poucos. Para o jovem que precisa se virar como motorista de aplicativo, entregador ou freelancer de design, os discursos de impostos e burocracia estatal deixam de ser teoria econômica e viram dor de cabeça real. Quando esse jovem ouve que o Estado precisa de mais impostos para financiar serviços públicos que ele muitas vezes nem usa, pois paga por saúde e educação privada na esperança de algo melhor, ele naturalmente se inclina para o discurso da direita que promete reduzir o peso da máquina pública. Para ele, o Estado não é o protetor, é o sócio que fica com a metade do lucro e não ajuda a consertar a moto ou o computador quando eles quebram. Além disso, há um componente cultural e de identidade. A nova direita brasileira conseguiu resgatar símbolos como a bandeira, a família e a fé, conectando-os a uma ideia de modernidade e sucesso. Ser de direita entre os jovens tornou-se em muitos círculos uma nova forma de rebeldia contra o que muitos chamam de politicamente correto e contra o que percebem como um sistema educacional e midiático enviesado. Há uma sensação de que ser conservador hoje é o verdadeiro ato de contestação. O código está sendo reescrito diante dos nossos olhos. A esquerda tornou-se, na percepção dessa nova juventude, a defensora do status quo, das instituições e de uma burocracia lenta, enquanto a direita se vende como a força disruptiva, tecnológica e veloz. Essa guinada desafia tudo o que sabíamos. Se a geração Z e os millennials são a base desse novo movimento, os partidos de esquerda correm o risco de se tornar agremiações de idosos, desconectadas das novas formas de trabalho e de linguagem. O que o estudo da Atlas Intel esconde nas entrelinhas é um aviso urgente para todo o sistema político. Quem não entender a mente desse jovem que valoriza a autonomia acima da proteção, ficará preso no século passado. O tabuleiro mudou, as peças estão em novas posições e o relógio está correndo. Você acredita que essa tendência é definitiva ou o Brasil vai balançar o pêndulo novamente se a economia mudar? Estamos diante de uma nova era ou apenas de um curto-circuito geracional? Queremos aprofundar nessa análise e comparar com dados de outros países para ver se o Brasil é uma exceção ou a regra global. Deixe seu comentário. Conte se você se identifica com essa mudança e compartilhe essa revelação com quem ainda não percebeu que o código da política brasileira foi permanentemente alterado.